Glória a Deus. Coloque-se de pé para a gente adorar o Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que você hoje possa se derramar aqui no altar do Senhor, porque o Senhor, Ele quer isso. O Senhor, Ele quer teu coração. O Senhor, Ele quer o teu corpo. O Senhor, Ele quer o teu louvor. O Senhor, Ele quer tudo. O Senhor, Ele quer principalmente a tua adoração. E o Senhor também quer a sua adoração, de você que está em casa, que está nos assistindo. Adore o Senhor, entregue a Ele o seu melhor louvor, entregue a Ele a sua adoração verdadeira. Converse com o Senhor, fale com o Senhor: Senhor, eu estou aqui para te adorar, Deus. Eu estou aqui para te louvar, Senhor, o meu coração, ele é teu. Você pode falar isso para o Senhor? Diga isso para o Senhor: Senhor, o meu coração é teu. Tudo o que eu sou é teu. Tudo que eu sou é para o teu louvor, é para a tua honra, é para a tua glória. Tudo, tudo, tudo. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir, para trabalhar da maneira com que o Senhor desejar. Este culto, ele é teu. Este culto é teu. Encha o seu coração de expectativa, porque o Senhor, Ele supera qualquer expectativa. E eu creio que hoje será diferente, com uma palavra diferente, uma palavra de ânimo, com um louvor diferente, uma adoração diferente. Entregue-se a Ele, entregue-se a Ele. Não preocupa com quem está do teu lado, não. Entregue-se a Ele, amém? Vamos lá? Te louvarei para sempre, tudo que sou é teu. Basta uma palavra para um milagre acontecer. Oh, 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 oh. Eu quero estar com você, meu Deus de amor. Oh, eu quero ir com você por onde vou. Oh, eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou, é a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Oh, quando o mundo fica escuro, eu posso te ver. Quando o mundo fica mudo, eu ouço você. Eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Seguro estou em tua palavra que não mudou, é a
posso te ver. Quando o mundo fica mudo, eu ouço você. Eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Te louvarei pra sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Te louvarei pra sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dizer mais uma vez que você o louvará? Te louvarei pra sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Te louvarei pra sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que essa palavra ela já foi liberada, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós exercitamos a nossa fé. E agora, Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é o nosso amado. O Senhor incomparavelmente é o nosso amado. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Tão incomparável és, Senhor. E tão insondável teu amor. Ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. A minha alma engrandece a ti. Meu espírito se alegra em ti. Ao teu encontro eu vou.
adoraremos ao Senhor. Senhor, nós queremos declarar agora que o Teu reino é um reino de glória, um reino de justiça. Nós acreditamos no Teu reino, Pai. E nós sabemos que o Teu reino é eterno, Senhor. E por isso nós declararemos isso, confiantes de onde será o nosso fim, onde nós passaremos a nossa eternidade, reinando junto com Jesus. Aleluia, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Declare: os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Então declare: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Oh Jesus, nós como igrejas adoramos ao Senhor. Nós como igreja exaltamos o Teu
santo nome. Nós como igreja, Senhor, dizemos que santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por nos amar primeiro. Declare o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 É um privilégio nosso poder adorar o Senhor, poder ter a liberdade de dizer: Pai, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. É um privilégio meu e seu podermos expressar o nosso amor, a nossa gratidão a Jesus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é. Uma coisa é agradecer por aquilo que Ele tem feito, e a outra coisa é adorá-lo por quem Ele é. Independente do que Ele está fazendo ou não na sua vida, independente se Ele está respondendo às suas orações do seu jeito, no seu tempo, independente de qualquer coisa, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o Rei dos Reis, aquele que voluntariamente se entregou por você e por mim, aquele que escolheu a cruz, porque Ele me amou e amou a você. Por isso você e eu temos motivos para adorá-lo, para expressar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por aquilo que Jesus, Ele já fez por nós. Espírito Santo, que Tua palavra diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que nós não nos esqueçamos daquilo que Jesus fez, de todos os benefícios que Ele conquistou na cruz, em favor das nossas vidas. Que você e eu tenhamos sempre em mente, tenhamos sempre um coração cheio de gratidão e reconhecimento daquilo que o Senhor já fez. Que você e eu durante o dia nos peguemos falando: Jesus, eu te amo. Que na correria do seu dia a dia você se lembre que a cruz ainda ela está vazia, o túmulo ainda está vazio. E por essas duas coisas, por essas duas visões, você diga: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Eu te adoro, Jesus. No meio das lutas, eu te adoro, Senhor. Quando você não tiver a resposta da sua oração, eu te adoro do mesmo jeito, Jesus, porque se você não respondeu do meu jeito, no meu tempo, é porque o Senhor tem coisa melhor para a minha vida. O Senhor já provou o seu amor pela minha vida, o Senhor já se entregou por mim. Isso é adoração, isso é a verdadeira adoração. Muito obrigado, Senhor, pelos teus benefícios sobre a minha vida. E que nessa noite o teu Santo Espírito derrame sobre nós uma graça, uma unção, um ensino que vá nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar.
por causa do teu amor pelas nossas vidas e por causa do nosso amor pelo Senhor. Ao Senhor toda a honra e glória. No teu nome, Jesus. Amém, Senhor. E amém. E amém. Amém, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Bombeiro. Pensa numa animação dessas crianças. Eu estava ali atrás, está até a Cumbinha ali atrás. Eu escutei a Verônica falando que na hora que sobe aqui, você acha que eu subo aqui diferente? A expressão que eu tenho assim, é uma mistura de um jeito bom e de um jeito ruim. Porque é muito bom, né? Deixar o dom de Deus, a graça de Deus, o chamado de Deus manifestar nas nossas vidas. Mas o jeito ruim vem da responsabilidade, até do perigo de falar coisa que não devia, de fazer coisa que não estava certo fazer. E o que eu vou ensinar a vocês hoje é algo que quem está comigo desde o início, a igreja tem 9 anos, e eu nunca preguei o que eu vou pregar hoje. Eu nunca falei de dinheiro como eu vou falar hoje. Eu nunca ensinei sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, como eu vou ensinar hoje. Pastor, isso você está ensinando por causa da crise, a igreja está em crise. Não, a igreja do Senhor, ela nunca está em crise. Amém? E então não é por um motivo. Vamos fazer isso, então vou ensinar. Não, meu irmão, entenda uma coisa. Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu. Ele deseja, muito pelo contrário, Ele deseja me dar dinheiro. E o dinheiro que Deus coloca na minha mão, na sua mão, ele tem um propósito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Abra a sua Bíblia, nós vamos dar uma caminhada hoje em Gênesis capítulo 14. A origem é a primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia. E já vou deixar você mais tranquilo. Desde já nós não vamos instituir dízimo no sal da terra. Amém? Pode ficar tranquilo. Segundo o dízimo, segundo a lei. Gênesis capítulo 14, a partir do verso 18, é a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Abraão, ele viveu 400 anos antes da lei ser dada a Moisés. 400 anos antes da lei, Abraão existia. E Abraão, vamos entender aqui, capítulo 14 de Gênesis, verso 18, diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus de Abraão, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão estava voltando de uma batalha, ele tinha vencido 4 reis, e ele estava voltando de uma batalha, e era costume do povo de antigamente pegar os despojos melhores da batalha. Então o gado, as roupas, que mais? Escravos, que mais? Prata, ouro, pedras preciosas. Então eles saqueavam, né? Não sei se tem jeito de falar saquear no bom sentido, mas eles faziam isso. Isso daí era algo que era costumeiro naquela época. Então houve vitória, houve. Eles iam ali, meio que passavam a régua e traziam os melhores despojos para si. Quando diz aqui, versículo 20, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Lá em Hebreus está escrito que Abraão deu o melhor dos despojos. A pergunta que cabe aqui é o seguinte: quem que mandou Abraão dar o dízimo? A Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, era um tipo de Jesus. Lá em Hebreus fala exatamente sobre isso. Rei de Salém, rei de Jerusalém, rei da justiça. Então, quem que ordenou Abraão dar o dízimo para Melquisedeque? Ninguém. Não existia uma palavra Melquisedeque falando para Abraão: Abraão, dê o dízimo para mim. Não existe isso. Não existia a lei que obrigava, que era obrigatório dar o dízimo. Então o que Abraão fez? Ele se propôs no seu coração a contribuir 10% da batalha que ele tinha conquistado, da vitória que ele tinha conquistado. Ele decidiu: eu quero expressar a minha gratidão, o meu reconhecimento. Eu reconheço que essa vitória não veio das minhas mãos, mas essa vitória foi Deus que me deu, e eu quero retribuir, ou eu quero contribuir, ou eu quero, talvez a melhor palavra, expressar a minha gratidão e o meu reconhecimento, separando 10% do melhor para o meu Senhor. É assim que surgiu o dízimo.
vai ali em Levítico. Levítico, um pouquinho mais para frente, o último capítulo de Levítico. Levítico, o livro de Levítico era um livro escrito mais endereçado, direcionado à tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, que cuidava do templo, os levitas, eles cuidavam do templo, eles cuidavam dos utensílios do templo, eles cuidavam do sistema levítico, o sistema de administração e organizacional do templo, existiam todas as ofertas, tudo isso foi dado por Deus a Moisés. Moisés passou a Arão, que era o sumo sacerdote, que era o cabeça da tribo de Levi, para que o povo vivesse dessa forma. Recapitulando, Abraão, ele vivia numa aliança, chamada aliança abraâmica. Existiu a primeira aliança que existiu foi a aliança adâmica com Adão, depois a noélica com a Noé, depois a de Abraão, que era a aliança abraâmica, teve a aliança davídica, teve o tempo dos profetas, teve o tempo dos juízes. Então, no tempo de Abraão não existia lei. O dízimo, ele surgiu antes da lei. O dízimo surgiu de uma disposição do coração de Abraão em oferecer a Melquisedeque um tipo de Cristo, 10% reconhecendo que foi Deus quem tinha dado essa vitória. Guarda isso. No tempo, aí depois de 400 anos, nasce Moisés. Moisés, com seus 40 anos, quase 80 anos, Deus ele chama Moisés e dá os 10 mandamentos. Uma coisa eram os 10 mandamentos e a outra coisa eram as chamadas leis morais. E uma dessas leis, por exemplo, a lei do sábado, de não comer determinada carne, a lei do sábado, na lei do sábado constava nos 10 mandamentos, mas o não comer determinado tipo de carne, as formas com que se apresentava a Deus, as ofertas, tudo isso era a parte dos 10 mandamentos. Se você ler na Bíblia, está escrito que os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca, e Moisés escreveu mais algumas ordens, algumas ordenanças, num livro e colocou do lado da arca. Levítico capítulo 27, verso 30, diz assim: também todas as dízimas, todo 10% da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Aqui não vem ao caso, versículo 30. São estes os mandamentos, são os mandamentos fora dos 10 mandamentos, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Amém? Vamos mais aqui, Malaquias. Talvez o texto mais utilizado para se falar de dízimo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, e por vossa causa repreenderei, paranã, todo mundo já sabe disso. O que eu quis ler esses 2 textos? Para nós nos posicionarmos teologicamente e no tempo, cronologicamente. No Antigo Testamento, o que é Antigo Testamento? A antiga aliança. Uma aliança que foi feita por Deus, uma aliança feita de Deus com o povo, um relacionamento que Deus queria ter com o povo, através de ordens, através de ordenanças, de regras e preceitos. Antes da lei, Abraão teve uma experiência vitoriosa e ele se propôs, guarda isso, meu irmão, Deus não falou para Moisés, para Abraão, me dê o dízimo. Moisés, ele não tinha nem nascido, e Moisés não falou, você é obrigado a dar o dízimo. Abraão se propôs a dar 10%, eu entendo isso como um reconhecimento da batalha, da vitória que ele tinha tido naquela batalha. Concorda comigo? Então, um ponto do dízimo, um ponto da oferta, um ponto da contribuição, reconhecer que a vitória que eu tenho na minha vida, ela não veio simplesmente do meu esforço, do meu talento, do meu trabalho, mas ela é proveniente do Senhor na minha vida. Segundo ponto, para que funciona o dízimo? Nós estamos falando de Antigo Testamento. Para que funciona? Por que dinheiro na igreja? Para que haja mantimento, para que a conta de água, de luz, o aluguel, o som, tudo funcione nessa igreja.
Então, para mim, eu entendo hoje que o dinheiro que chega até a igreja, ele tem dois objetivos. Expressar a minha gratidão e o meu reconhecimento por aquilo que Deus tem feito na minha vida. E 2, manter a obra do Senhor fisicamente funcionando. Amém? Malaquias, você anda para frente. De Malaquias para Mateus existiram 400 anos que foi o chamado silêncio profético de Deus. Deus não falou nada. Agora Jesus nasceu. Capítulo Mateus 23. Pastor, mas Jesus falou do dízimo. Sem dúvida alguma ele falou sobre o dízimo. Por que então você está falando que nós não devemos dizimar segundo a lei? Nós somos livres do dízimo, da obrigatoriedade. Mateus capítulo 23, verso 23 diz, Jesus está falando com os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Os chamados doutores da lei. Sabiam tudo a respeito da lei de Moisés, dos 10 mandamentos e das leis chamadas cerimoniais, das outras leis. Lei da mulher impura, lei do leproso, lei da oferta, lei de tudo, eles sabiam de tudo. Eles eram os delegados de Deus dentro do templo. Capítulo 23, verso 23, está escrito assim, Jesus falando para os escribas e para os fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. A palavra hipócrita em grego é hipocrite. Do hipocrite veio a palavra artista ou personagem. Uma pessoa que representa algo. Então Jesus está falando, vocês são personagens, vocês são artistas, vocês estão representando um papel que na verdade vocês não são, de fato, isso que vocês estão representando. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pastor, então, Jesus está confirmando o dízimo. Vamos entender uma coisa. Jesus, ele nasceu debaixo da lei. Amém? Pastor, Gálatas, deixa marcado aí. Vai lá em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, amém? O livro de Gálatas, meu irmão, capítulo 3, 4, 5, é uma exposição fantástica de Paulo, contrastando o que é lei e o que é graça. Capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, ainda que seja senhor de tudo. Pensa uma coisa, enquanto tem um pai que ele é um empresário muito rico e o filho dele tem 10 anos de idade. O herdeiro ele ainda é menor. Ele, o que está dizendo aqui? Ainda que no tempo em que o herdeiro é menor, ele não difere nada do escravo. Ou seja, apesar dele ser o herdeiro, mas por ele não ser maduro o suficiente, tanto na idade quanto na vivência, na vida, ele ainda não pode tomar posse das coisas do pai. Amém? Aqui está falando de graça e lei. Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele nada difere do escravo, ainda que seja o senhor de tudo. Mas ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Aqui ele está falando da lei. Enquanto não cresceu, não amadureceu, existe a lei. Está debaixo de lei, está debaixo de curador, de tutor, de mestre. Assim também nós éramos quando estávamos menores. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por que eu estou lendo isso? Enquanto Jesus não veio, todo ser humano ele era tratado como menor. Existia a promessa de ser herdeiro de tudo, mas por causa de Jesus ainda não ter vindo, era considerado menor. Apesar de ser senhor, ele era considerado como escravo, ele não podia tomar posse de tudo. Jesus nasceu de mulher, ele nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam na lei. Vamos voltar lá. Você já tem condição de entender isso daqui.
Jesus, Mateus capítulo 23. Jesus, na lei, chega para os escribas e fariseus e fala: vocês são hipócritas, porque vocês têm cobrado das pessoas. Irmão, pensa, dízimo da hortelã. Hortelã é hortelã mesmo. Eles estavam requerendo dízimo das mínimas coisas. Eles estavam com ganância, eles estavam com, com jugo, com peso. Você tem que dar o dízimo do endro, você tem que dar o dízimo do cominho, você tem que dar o dízimo, de um tempero. Pô, será que é assim? Jesus, ele estava debaixo da lei. Jesus, ele viveu sob a lei. O Novo Testamento, ele não começa, de fato, com o nascimento de Cristo. O que é o novo nascimento? O que é o Novo Testamento? A nova aliança. Antigamente, a antiga aliança era firmada através do sangue de touro, de bode, de cordeiro, de ovelha. Na nova aliança, ela é firmada, fundamentada no sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi no nascimento de Jesus ou foi na morte de Jesus? Foi na morte de Jesus. Na verdade, o Novo Testamento, a nova aliança, ela começa com a ressurreição de Jesus. Amém? Porque só nessa época que a lei foi cumprida. A lei não foi abolida, ela foi cumprida. Agora não precisa mais, eu não preciso mais cumprir a lei, porque a lei foi cumprida por Jesus. Amém? Jesus estava sob a lei e ele falou assim, para você que é fariseu, para você que é escriba, você está cobrando deles o dízimo, então, do dízimo dessa semente, então faça isso você, mas não esqueça da misericórdia, da justiça e do amor. Vai lá em João capítulo 8 para você entender isso. João capítulo 8, a partir do verso 1. João capítulo 8 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Você entende que Jesus, ele nasceu debaixo da lei e ele viveu sob a lei? Ele estava debaixo da lei. Os discípulos falaram assim, os escribas e fariseus falaram assim: nós ainda estamos debaixo da lei. E segundo a lei, Jesus, essa mulher tem que ser apedrejada. Você lembra do leproso que foi curado? Jesus curou o leproso e falou assim: ó, vai e apresenta-te ao sumo sacerdote segundo a lei. Mostra para ele que você está curado. Jesus, ele viveu sob a lei. Nós não podemos confundir, porque é Novo Testamento, porque é Mateus, Lucas, João e Marcos, que a lei foi cumprida. E Jesus, não, nós precisamos entender a caminhada de Jesus, é o que eu falo. Jesus, ele nasceu na lei, e ele deu um passo que demorou 33 anos, e culminou na graça. João capítulo 1, verso quantos? 17, abre aí. João capítulo 1. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Que ano que nós estamos? Ano de 2016 DC, depois de Cristo. Então nós estamos no tempo da lei de Moisés? Ou nós estamos no tempo da graça e da verdade? No tempo da graça e da verdade. Jesus, ele cumpriu a lei. Jesus, ele pôs um ponto final na lei. Vai lá em Romanos capítulo 10, verso 4. Olha o que está escrito. Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Essa palavra fim no grego, ela tem um significado de finalidade. A lei aponta para Cristo. A lei tem a sua satisfação, a sua exigência satisfeita somente em Cristo, porque somente em Cristo a oferta é aceita. Somente em Cristo o sangue
de Cristo, o sangue do Cordeiro, ele não só cobre o pecado, mas ele arranca o pecado, ele tira o pecado. Por isso que João Batista olhou para Jesus e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que cobre. Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O fim da lei é Cristo como finalidade, apontando para Cristo. E o fim da lei é o seguinte: chegou Cristo? Chegou, ponto final. Gálatas, capítulo 3. Você entender que acabou o tempo da lei. Gálatas capítulo 3, antes daquele que nós estávamos lendo, versículo 23, 3:23. Olha que bacana esse texto. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela, debaixo da orientação, da guarda da lei. E nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Essa palavra aio em grego é paidagogos. Paidagogos é o tutor, é o curador, era uma pessoa que acompanhava a criança, levava ela na escola e acompanhava, era um professor particular. Não era só de matemática ou de geografia, ele era um professor particular de toda a vida daquela criança. Era uma pessoa rica que colocava uma pessoa para acompanhar o crescimento daquela criança, do seu filho. Então a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, porque o fim é Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha o versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio, à lei. Você entende isso? A lei serviu de quê, Marcelo? Porque você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo, você herdou o pecado de Adão e Eva. Você então é desobediente por natureza, você é corrupto por natureza. Você não é meu filho, você é uma criatura. Essa era a vida do Marcelo, essa era a sua vida antes de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. A lei, então, ela foi me segurando, ela foi olha, isso pode, isso não pode. É a lei aqui do velocidade 60 quilômetros aqui na João Pinheiro. Por que foi colocado a lei? Porque começou a aumentar muito o número de acidentes. Então, já que as pessoas não são responsáveis pela sua própria vida e nem pela vida de outras pessoas, o prefeito, o secretário de sei lá o quê, falou assim, eu preciso limitar, eu preciso colocar uma regra, eu preciso colocar uma lei. Porque as pessoas por si só, elas não vão manter um padrão, elas não vão manter um padrão que não seja prejudicial para elas e nem para as outras pessoas. Então a lei veio por causa disso. Se você ler aqui, Gálatas capítulo 3, verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Então por que Deus deu a lei? Foi adicionada por causa dos transgressores, até que viesse o descendente. Quem que é o descendente? Até que viesse Jesus. Amém? Está todo mundo me acompanhando? Agora, nós estamos falando de dízimo, de dinheiro, porque tem pessoas que se firmam, principalmente naquele versículo 23. Mateus 23, 23. Jesus, ele não disse nada contra o dízimo. Por que Jesus não disse nada? Porque Jesus estava vivendo debaixo da lei. Nós acabamos de ler aqui, ele nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Amém? Deus, será que qual que era o propósito do dízimo? Era que o homem reconhecesse que Deus é que dá a vitória na vida dele. O propósito do dízimo, do propósito de dar dinheiro para a igreja, ou de trazer dinheiro à igreja, era para que as pessoas reconhecessem que eles não são donos de tudo, não são senhores de tudo, não são capazes de tudo, e para que a igreja fosse mantida. No Novo Testamento, ainda tem mais um motivo. O motivo de que o reino de Deus, o evangelho da graça seja pregado. Abra sua Bíblia no capítulo 2 Coríntios, capítulo 9,
a partir do verso 6. 2 Coríntios 9, 6. O propósito, o motivo do trazer dinheiro, do ofertar, ele não mudou. Deus ainda deseja que eu não seja avarento. Deus deseja que eu contribua. Deus deseja que eu reconheça que o dinheiro que chega até na minha mão, você que é um profissional, você trabalha durante 30 dias, seja dono, seja empregado, e no final do mês você recebe, ou você faz a sua retirada. Esse dinheiro não é exclusivo seu. Você pode achar que é, mas não é. Se você é um crente, se você nasceu de novo, você tem que olhar para aquele dinheiro, igual Abraão olhou. Falou assim, essa vitória, eu sei quem que me deu essa vitória. Esse dinheiro que chegou na minha mão nessa semana, no final do mês, veio através do meu serviço, veio através do patrão, veio através não sei de quem, mas eu sei quem está por trás disso. Eu sei quem está por trás das minhas vitórias. Foi Abraão, ele entendeu isso. Foi o Senhor. Eu amo a igreja. Você viu que vaso, que planta mais bonito que eles trouxeram aqui para a igreja? Teve um casal que trouxe a planta, teve outro irmão que tem talento para cuidar disso, plantou, arrumou os vasos, deixou bacaninha. Hoje de manhã eu estava aqui na igreja, falei, não, vou fazer um trem para iluminar. Aí eu arranjei uma lampadinha daquela ali da parede, pus a escada ali, liguei ela. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja física e a igreja espiritual. Amém? Eu amo as coisas funcionar. Eu amo o melhor para o Senhor. Amém? O dinheiro serve para isso. Por que você acha que o som é bacana? Vai numa igreja que o som fica estalando, que o som fica zunindo, que o som está muito alto, você nem escuta direito. Eu achei bacana essa semana, nós fomos numa feira lá em São Paulo, chamava Church Tech Expo. Era uma feira só de audiovisual, de vídeo, de áudio, da maior tecnologia só para a igreja, exclusiva para a igreja. Eu achei bacana, porque olha que lugar que a igreja chamada evangélica alcançou. A ponto de ter uma feira exclusiva para ela. E nós fomos lá e tem uma empresa que chama Som ao Vivo. E nas costas deles estava escrito aquele versículo assim, e a fé vem, e estava escrito grande, pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. E eu entendi o recado. Se nós não ouvirmos bem, se o som aqui tivesse ruim, você não estaria ouvindo bem. Você nem se preocupa com o som, preocupa? Não preocupa. Se você estiver num lugar que o som te incomoda, você vai prestar mais atenção naquilo que está ruim do que na palavra. Amém? Tudo. Então, para que serve o seu dinheiro? Para que eu trago dinheiro para a igreja? Por que eu faço isso? Porque eu sou grato a Deus, porque eu sei que vem das mãos dEle, porque eu amo a obra do Senhor e eu desejo que o Evangelho seja pregado. No Antigo Testamento, começou numa aliança, começou numa disposição voluntária de Abraão para com Deus. Depois, quando chegou o tempo da lei, foi exigido, então agora é lei, agora é obrigatório. Agora, se não pagar, nós não lemos lá, mas se não pagasse o dízimo, tinha uma multa de 25%. Você não pagou o dízimo esse mês? Então, no mês que vem, você tem que pegar o dízimo atrasado e colocar 25%, a quinta parte. Acrescentar a quinta parte no dízimo atrasado e ainda pegar o dízimo desse mês. Era sério o negócio, porque senão existiria maldição. Agora nós vivemos em qual tempo, meu irmão? No tempo da lei de Moisés ou no tempo da graça e da verdade que veio por meio de Jesus? No tempo da graça. Agora, não é porque eu vivo na graça que eu não vou fazer, que o motivo mudou. Vamos ler junto isso daqui, depois nós vamos entender tudo isso daqui junto. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Se pegar só esse versículo, entre aspas, eu
eu te convenço que quanto mais você der, mais Deus vai dar. Quanto mais você agir, mais Deus vai reagir. E não é isso que está falando. Nós vamos entender de baixo para cima esse texto. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, igual Abraão lá atrás. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tem muita gente que tem alegria em receber. Você tem alegria em dar? Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que dá semente ao que semeia. Deus dá semente para semearmos. Aquele Deus que dá semente, daqui está falando de dinheiro. Aquele que dá dinheiro para você, com um propósito. O propósito de semear. E pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça ou da vossa fidelidade. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo. Na tradução da King James está enriquecendo-vos em todas as áreas da sua vida, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio de quem? Daqueles que são semeadores, sejam tributadas graças a Deus. Agora amplia. Lá atrás era gratidão e reconhecimento, para que haja mantimento, para que a igreja funcione. Agora, peraí, o meu dízimo, a minha contribuição, faz com que Deus receba graças, que as pessoas deem glória a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. A oferta, a contribuição, então, ela é reconhecimento, é gratidão, ela é para manter a igreja do Senhor funcionando, ela supre os santos, ela supre as pessoas. Estou sabendo de uma família que está precisando, nós estamos com uma família, não aqui da igreja, nós ficamos sabendo, e nós estamos ajudando essa família, e muitas graças sejam dadas a Deus. Visto como na prova, versículo 13, visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade, não é imposição, não é regra, não é lei, é liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto, olha outra coisa, enquanto oram eles a vosso favor, quando eu contribuo, e pessoas são abençoadas, elas vão orar a Deus, vão falar: Deus, muito obrigado pelas vidas que contribuíram na minha vida, pelas vidas que de alguma forma contribuíram para que o Evangelho chegasse até mim. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, pelo seu dom indescritível, pelo seu dom inefável. Vamos entender esse texto de baixo para cima agora. Quando eu oferto, quando eu contribuo liberalmente, não por causa de uma lei, de uma regra, não por causa de uma imposição, mas eu sou liberal. Quando eu contribuo, pessoas serão beneficiadas, seja com alimento, seja com roupa, seja principalmente com o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas vão orar a Deus e falar assim: graças a Deus por essa igreja, por esse povo. Você quer entrar na oração desse povo? Eu quero. Eu quero viver dessa forma. Eu quero que as pessoas, pessoas que eu nem conheço, vou conhecer no céu. Pastor, eu sei que é o pastor Marcelo. Rapaz, escutei uma mensagem tua, entreguei minha vida para Jesus. Mas você que prega. Esse CD aqui tem a contribuição de quantas pessoas? Todos nós.
De alguma forma, mais ou menos, estamos contribuindo para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam salvas. Com o evangelho da graça, não é com a lei de Moisés, não é pregação da lei, não. Pregação da graça. Vamos voltando aqui, então nós entendemos isso. Versículo 10. Deus dá semente àquele que semeia. Então existe um desejo de Deus em te dar semente. Tem gente que diz, Deus, eu quero semente, eu quero dinheiro para eu trocar de carro, para eu comprar uma casa, para eu fazer uma viagem. Isso não é pecado. Mas eu vejo isso como uma consequência. Em primeiro lugar, Deus, eu quero aquele que dá semente ao que semeia. Eu tenho ensinado algumas pessoas, nós temos um grupo aqui na igreja que nós já caminhamos nisso. Deus, eu quero ser um semeador. Amém? Sabe como é que Deus tem me ensinado? As pessoas ensinam assim, quanto mais você der, então você vai agir e Deus ele vai reagir. Mas na graça, como é que funciona? Jesus agiu. Eu vou reagir. Aquele que dá semente ao que semeia, ele me dá semente. As pessoas se enganam que eu estou contribuindo, não. Deus está te dando semente para você contribuir. Pensa um fazendeiro, semente, vamos falar de roça, de fazenda. Um fazendeiro que tem um mundo de uma fazenda, muito dinheiro, tem um mundo de um celeiro cheio de saco de milho. E ele fala assim, eu quero semear naquela terra. Ele tem duas coisas, ele tem a semente e ele tem a terra. Ele está precisando de semeador. Ele está contratando semeadores para semearem a semente dele na terra dele. Essa é a resposta que você precisa ter para você. Você quer ser um semeador? Ou pessoas que querem ser recebedores, ajuntadores? Eu quero ser um semeador. Eu quero ter experiências como eu já tive e tenho tido. Eu quero continuar tendo experiências financeiras. A mão aberta daqui e a mão continua aberta daqui. Chegou o dinheiro na mão? Deus, você me deu semente. Para semear em qual campo, em qual área, em qual função? Ah, faz isso, faz aquilo, semeia essa semente aqui, semeia aquela semente ali. Pastor, mas... fica bravo não. Pastor, mas como é que funciona? Ué, quando você pede as coisas para Deus, você não espera que Deus faça? Mas Deus fala, você só ora porque você tem certeza que Deus vai te falar. Ou não, você ora para perder tempo? Não ora. A questão é que às vezes estamos orando errado. Deus me dá dinheiro, Deus me dá isso, Deus até quando? Deus eu não aguento mais. Deus está falando assim, Marcelo, existe uma palavra mágica. Deus, eu quero ser um semeador. Aquele que dá semente é o que semeia. Mas será que não vai faltar? Mas se Deus me der semente, e se eu semear, será que não vai faltar? Continua lendo. Aquele que dá semente é o que semeia, e já vem pão para alimento. Eu vou cuidar. Ele também suprirá o necessário e aumentará. Ele vai suprir o que você necessita, e pelo que está dizendo aqui, ele vai prover o que você necessita, ele vai dar mais. E ele vai aumentar a sua sementeira e multiplicará os frutos da sua fidelidade. Aqui está traduzido como justiça, na King James é fidelidade. Sabe o que Deus espera de mim quando o dinheiro chega na minha mão? Ele fica me observando para ver como que eu vou usar esse dinheiro. E isso é tão verdade, deixa marcado aí, Lucas 21, volta ali. E não é para punir, não é para nhenhenhé, ai, Deus está interessado. Não, meu irmão, Deus não está interessado no seu dinheiro. Ele quer abençoar, Ele quer prosperar a sua vida, Ele quer aumentar, Ele quer multiplicar, Ele quer suprir a sua vida. Amém? Lucas capítulo 21. Abre aí, depois nós vamos voltar lá para a gente encerrar. Estando Jesus a observar, estava Jesus e os discípulos, dentro da sinagoga, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio, eu achei bacana, eu estava lendo sobre isso. No templo, depois eu quero até ler mais.
no templo de Israel, e gasofilácio, então eram 13 caixas. E em cada caixa estava escrito algo. Então era mais ou menos assim: eu quero contribuir para a manutenção do templo. Tinha uma caixa escrita isso. O dízimo no Antigo Testamento, ele também era para suprir, para a vida do sacerdote, dos levitas. Eu quero contribuir então na vida do levita, na vida do sacerdote, porque eles não tinham herança, eles viviam do Senhor e para o Senhor. Então eu quero contribuir na vida do sacerdote. Existia, para comprar uma luz nova para o templo, então eu quero algo para a manutenção do templo. Eu achei bacana isso, depois eu vou aprender mais, eu compartilho com vocês. Jesus, então, ele estava ali no templo, vendo como que as pessoas lançavam as suas ofertas. E a Bíblia diz que ele viu os ricos lançarem as suas ofertas. E ele também viu uma certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, chamou os discípulos e falou assim: deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aí, se eu fosse um mercenário do Evangelho, viu, meu irmão? Você tem que dar tudo. Se não der tudo, você não agrada a Deus. E não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando para eles, sabe o quê? Jesus estava olhando para eles e falou assim: sabe como que eu meço a contribuição de cada um? Não é pelo que entra, mas é pelo que sobra no bolso deles. Amém? O amém não foi muito... Sabe o que Jesus estava olhando? Falou assim: os ricos deram muitos. Vamos falar que um rico deu 100 mil reais. Só que no bolso dele sobrou 10 milhões. E aí teve uma viúva pobre que deu 5 reais. E no bolso dela sobrou só a passagem para ela voltar de ônibus para casa. Sabe o que Jesus estava falando? Sabe como que eu meço? Jesus estava assim: sabe como que eu meço a contribuição? Não é pelo que entra no gasofilácio, mas é o que fica no bolso de quem ofertou. É isso que está escrito. Pastor, mas então agora eu já sei. Eu venho para a igreja com a nota de 10. E eu vou dar 10, porque Deus aqui, Deus, sobrou nada. Nós estamos em outro lugar espiritual, amém, irmão? Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, ele vai suprir, ele vai aumentar, e ele vai multiplicar os frutos da sua fidelidade. O que é fruto de fidelidade? O fruto é a sua semente. Seja fiel. O que Jesus disse lá atrás? Seja fiel no pouco. Sabe aquelas conversas, irmão, que nem pastor acredita? Porque se eu tivesse, pastor, dinheiro, eu dava. Dava nada, irmão. Porque não é fiel no pouco. Se eu pudesse, eu ia dar R$1 milhão para a igreja. E hoje tem condição de dar quanto? De dar 10? Você é fiel nos 10? Você dá com alegria 10? Você tem satisfação? Entenda isso, responda para você. Você tem prazer em dar? Porque tem gente que só tem prazer em receber. Você não gosta de dar presente a quem você ama? E a pessoa abre aquele presente e fala assim: nossa, que maravilhoso. Ainda fala assim: por que você gastou dinheiro com isso? A minha esposa não fala mais isso, não. Você não tem prazer em presentear a pessoa? Escuta isso, irmão. É umas brincadeiras, mas revela muito do nosso interior. Você tem mais prazer em receber? Você tem mais prazer em receber presente ou dar presente? Não responde alto, não. Guarda só para você. Você tem mais prazer em dar presente ou em receber presente? Sabe por que é bacana ter prazer em dar? Porque você não dá se você não tiver condição. Só dá presente quem tem condição. Nós precisamos, o pastor Sérgio falava muito disso. Sai da fila de receber e entra na fila de dar. Porque quem dá, tem. Quem está na fila de receber é porque não tem. Nós temos que mudar de fila. Eu preciso descobrir prazer em dar. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não é dar porque eu tenho um duplicado para pagar segunda-feira. Não é dar dinheiro porque nosso pastor hoje pegou o Santa Ceia, que sabe que eu digo mais vem gente na igreja, e pegou
falou até para os diáconos, tranca as portas que hoje o negócio vai ser feio. E ele falou 1 hora só de dinheiro. Eu vou lá dar para ficar livre disso. Meu irmão, não dê. Se você não entender que o dinheiro a semente que você tem na tua mão, foi Deus quem te deu, você e eu nunca daremos com alegria. Podemos estar dentro de uma igreja que não cobra o dízimo, mas a oferta não vai ser a oferta vai ser uma esmola. Deus não quer esmola. Deus não precisa de dinheiro. Deus ele quer que você e eu tenhamos experiências com Ele na área financeira. O que diz 2 Coríntios capítulo 8, verso 9? Vira a página da tua Bíblia, uma folha para trás. Pois conheceis a graça, não é a lei. Pois conheceis a graça. O povo da Macedônia, que era o povo que Paulo estava dizendo, esse povo conhecia. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela pobreza dele, pela sua pobreza, vos tornasseis enriquecidos. Como que uma pessoa é enriquecida? Versículo 11. Enriquecendo-vos. Como que eu sou enriquecido então? Quando eu deixo a minha mão aberta, para Deus me dar semente para eu semear. Como que essa graça vai ser manifesta na minha vida? Simplesmente queira, deseje. Simplesmente, Deus, pode assinar minha carteira, eu quero ser um semeador. Mas de verdade. E às vezes assim, eu quero ser um semeador, Deus, eu quero dar pelo menos 10 mil por mês na igreja. E aí você tem condição hoje de dar 50. Você tem sido fiel para que Ele multiplique os frutos da tua fidelidade? Você tem tido alegria, prazer em trazer uma oferta, não uma esmola. O dízimo de Abraão lá atrás, em Hebreus fala que foi tirado dos melhores despojos. Não é qualquer coisa. Pastor Célio, que é o fundador do Ministério Sal da Terra, ele aprendeu muito sobre isso. E ele ensinava muito. Ele falava uma coisa muito bacana. Ele falava que o dinheiro que não mexe com você, não mexe com Deus. Pensa Abraão, pensa Caim, pensa Abel. A Bíblia diz que Abel pegou um fruto da terra e ofereceu ao Senhor. Estava andando lá, vou dar essa abóbora para Deus aqui que está bom. Caim, Abel, a Bíblia diz que ele pegou a melhor ovelha do rebanho. Não é porque dízimo, no caso igual de Abraão, então tá bom, fazer um cheque de 10%. Não é isso não, meu irmão. Deus não está atrás disso não. E não é porque a oferta que é qualquer coisa. As duas, tanto o dízimo quanto a oferta, elas eram algo de verdade, era algo de relacionamento. Enriquecendo-vos em todas as áreas da sua vida. Como que essa promessa, como que essa graça chega na minha vida? Quando eu me torno um semeador. Se a gente olhar ali para cima, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. O que Abraão fez? Ele se propôs a dar 10%. Aqui na igreja tem pessoas que, pastor, é pecado, eu gosto de dar 10%, eu tenho alegria, meu irmão, amém. O dízimo não é uma obrigação para as pessoas, mas é uma porcentagem que a pessoa, ela se propôs. Eu me proponho a dar R$50 por mês, 100, 200, 10%, 15%, 5%. Cada um contribua segundo você escolheu. Deus me ensinou um negócio tão bacana. Ele falou assim, por que depois o dízimo virou lei? Deus falou, porque era a única forma dele abençoar as pessoas. Que as pessoas não fossem avarentas, que as pessoas contribuíssem na obra dele, na sinagoga, no templo dele. Por que só era debaixo de lei? Porque ninguém tinha nascido de novo. Agora, no momento em que nós nascemos de novo, que o meu coração agora é um coração recriado,
que eu deixei de ser criatura e eu passo a fazer parte da família do Senhor. Deus espera que eu tenha no meu coração desejo, alegria de semear. Não mais debaixo de uma ordem, mas debaixo de uma graça. Amém? Deus espera que agora que eu faço parte da família, que eu nasci de novo, que eu não viva debaixo de lei, mas que eu viva debaixo do amor dEle e da graça dEle. Sabe por que não pode tirar o limite de velocidade aqui da João Pinheiro? Porque o dia que tirar, eu vou andar acima de 60 por hora. Você também vai. Existem situações na nossa vida que a lei não pode ser tirada, porque se tirar vai transgredir e eu vou me prejudicar, ou eu vou prejudicar outras pessoas. Amém? Porque, para fechar, que nós já estamos no nosso horário. Qual que é o motivo da oferta? Gratidão e reconhecimento. Não acho que foi você que fez isso. Para que a igreja continue funcionando. Para que o evangelho da graça alcance vidas. Fechar com o versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, com fartura, com abundância também ceifará. O que nós vemos? A Bíblia diz que Jesus estava observando como que as pessoas ofertavam. Se Jesus ele me der 10 mil reais, ele vai falar assim, deixa eu ver o que o Marcelo vai fazer com esse dinheiro. Dependendo da minha reação, porque a ação é dele. Ele age, eu vou reagir. Deixa eu ver como que o Marcelo vai reagir. Se eu reagir bem, eu vou ter uma nova colheita boa. Se eu reagir mal, eu não terei uma boa colheita. Porque o propósito maior do Senhor, Ele está atrás de semeadores. Ele não está atrás de ajuntadores. É você quem vai determinar para o Senhor, com as tuas atitudes, se Ele vai te dar muito ou pouco. Ele vai te dar. Entenda isso, que isso é fundamental. Não é você... Então eu vou contribuir muito e Deus vai me dar muito. Não. Ele me deu a semente. E Ele está esperando a minha reação. Não é a minha ação, é a minha reação. Deixa eu ver como é que o Marcelo vai contribuir. Sabe o que Deus está atrás nessa terra? De investidores dele. Pessoas que Ele pode confiar e falar assim, se eu der 50 mil reais para uma pessoa, para um filho meu, ele não vai sair desesperado para trocar de carro, para fazer... Não. Esse dinheiro chegou na minha mão. O que você está querendo com isso, pai? Pastor, e se eu pegar o dinheiro e gastar tudo, eu vou ser amaldiçoado? Não. Você vai falar para ele que você não é um semeador. Para fechar, Deus me contou uma historinha. Você vai compreender plenamente isso. Deus falou assim, pega um pai que tem uma criança de 5 anos e uma outra já com seus 12 anos. E o pai pega, dá 10 reais para a criança de 5 anos e fala para ela assim, vai na padaria e compra 4 pães e 1 litro de leite, vamos supor que vai custar 5 reais. Compra o pão, o leite e me traz o troco. Aí a criança entra na padaria, aí ela vê, né, na altura dela ali, ela vê a bolacha recheada, ela vê a bala, ela vê o chocolate, ela vê o sorvete, e ela chega para o dono e fala assim, eu quero esse sorvete, eu quero essas balas, eu quero isso daqui, eu tomo isso daqui, 10 reais, me dá tudo que eu puder levar para casa. Aí ela volta para casa, o pai fala assim, cadê o pão e leite? Ai pai, não sei o que, você me desculpa, mas eu comprei isso. O pai não vai bater na criança. O pai vai chegar a uma única conclusão. Ela não é madura o suficiente para eu dar dinheiro na mão dela, para ela fazer o que eu queria que fizesse com o meu dinheiro. Da mesma forma, aí na próxima, fulano de 12 anos, vem cá. Vai lá para o papai, compra 4 pães e 1 litro de leite. Ela vai, obedece o que o pai falou, volta para casa, pai, toma aqui o leite, o pão e o troco. Deus falou para mim, eu deixo ela com o troco. Deus quer nos deixar com o troco.
E o troco, meu pai, ele pode me dar R$100 para gastar 2. Ou ele pode me dar 2 para gastar 2. Ele pode me dar 50 para gastar 5. Ele pode me dar 100 para gastar 90. É Ele. Eu só estou numa função de quê? Quanto? Quanto que você quer que eu contribua? Você entende? Por que Ele pode esperar isso de mim? Porque agora eu sou filho. Antes eu era servo. Agora eu sou filho. Antes eu era criatura. Agora eu tenho um coração. Agora eu tenho um ouvido que ouve o Pai. Pastor, mas Deus fala. Fala. Como fala? Eu sou uma pessoa que não tenho salário na igreja. Eu vivo de contribuições. Pastor, Deus me tocou meu coração para trazer essa oferta para você. E das ofertas que chegam à minha vida, Pai, é tua. O Senhor me deu semente. Quanto que você quer? Se Ele não falar nada, eu tenho um número para Ele. Eu e a minha esposa, apesar de sermos livres dessa lei do dízimo, desde quando nós conhecemos, desde quando o Sal da Terra iniciou, eu não lembro quantas vezes nós fechamos a mão. Não, eu não vou contribuir. Sempre contribuímos. Com prazer, com alegria, com satisfação. Nunca foi sobra. É bacana viver assim. O dinheiro que chega na sua mão, propõe algo no seu coração. Eu quero, a partir de hoje, a partir do mês que vem, não sei, eu quero contribuir. Eu quero ser um contribuinte, eu quero ser um semeador. Eu quero ter experiências com o Senhor. Sabe, eu quero ver coisa diferente. Você já imaginou, irmão? Deus confiar em você, a ponto dele poder te dar 10... Vamos supor que Deus queira fazer um investimento aqui nessa igreja, de R$100 mil. E ele chegar e falar assim, eu encontrei uma pessoa, que eu posso colocar R$100 mil na mão dele, que se eu pedir os R$100 mil para minha casa, ele vai dar. É essa confiança que ele quer ter de mim. É essa confiança que ele quer ter com você. Porque depois que ele confiar em nós, por que ele não vai fazer? A Bíblia diz que ele é o dono do ouro e da prata. Por que ele não vai fazer? Ele não está atrás de dinheiro. Ele está atrás de pessoas que ele pode confiar o dinheiro dele. É você que decide. Deus, eu quero ser um semeador. Eu quero ter experiências com você. Eu quero ter alegria de dar. Eu quero viver, eu quero ter uma experiência diferente. Amém? Se você está aqui na igreja, você ainda não fez uma aliança com Deus, através da água do batismo, a demonstração, a expressão do seu amor, da sua entrega. Mas e Jesus, Ele já demonstrou o amor dele por você e por mim. Só que o batismo de Jesus, entre aspas, foi na cruz. A demonstração da entrega dele em favor da minha vida e da sua foi na cruz. Mãos e pés furados, cabeça coroada com espinho, o lado cortado, todo arrebentado. Foi assim que ele demonstrou o amor dele por você. Você pode demonstrar o seu amor de entrega para ele através do batismo. Numa piscina com água quente, com roupa, com toalha, tudo pronto para você. Daqui 2 minutos termina o culto. E você tem a oportunidade, não de fazer parte do Sal da Terra, não de mudar de religião, mas de mudar de vida, de mudar a sua eternidade. Ah, se Deus quiser me salvar, Ele me salva. Ele quer te salvar. Ele já mostrou isso. Ele já provou o amor dele. Ele quer te salvar. Ele quer te levar para o céu. Não depende mais dele te levar para o céu. Depende de uma decisão pessoal sua. Eu quero. Eu quero viver com você na terra. Eu quero viver com você no céu. Amém? Se você quiser, pastor, eu quero me batizar. Pronto, está feito. Nós vamos ali e você realiza a sua vontade e a vontade do Senhor. Amém? Se você quiser comprar, adquirir, esse daqui é um CD da igreja. Tem 50 mensagens dentro desse CD, custa 50 centavos. Se você quiser para você
e principalmente para você distribuir, dar para as pessoas, evangelizar, fazer com que o evangelho, olha, você compra, você está contribuindo, você vai receber R$5, dão 10 CDs, o evangelho vai chegar até as pessoas, e essas pessoas vão falar assim, ó, glória a Deus pela vida da pessoa que trouxe esse CD, que me deu esse CD, amém? Graças a Deus, glórias e graças sejam tributadas a Deus através da sua oferta, amém? Pratica isso, é bacana. O que mais que eu tenho que te avisar? Vai ser é segunda agora? Na outra segunda-feira, dia 20, às vezes até Jesus já voltou e nós não estamos nem aqui mais. Então vamos lá. Isso daqui é outra coisa muito importante que eu tenho para falar. Aula de artesanato para as irmãs. Você precisa de ver que bacana que ficou os potinhos. Lembra que eu falei que não tinha serventia nenhuma? Mas tem. De verdade. Da Rosana, né, Rosana? Você precisa de ver. Cada pote que saiu aqui, irmão, tinha até legenda para identificar o que era uma coisa ou outra. Aqui, ó, dia 20, que dia que é? 20 de junho, a partir da 1h30 da tarde aqui na igreja, né? Tem uma turma de irmãs aqui, foi muito bacana. E vai ter mais uma aulinha de artesanato. Eu tenho que falar o que é? É só pegar um papelzinho desse daqui com o que vai trazer, para você entender que é simplesinho aqui, ó. Vai ser potinho para prendedor de varal, é isso? É um pote de sorvete retangular. Aí o irmão está acostumado aqui. Pote do Neilton. Que mais? Sombra de maquiagem. Então isso daqui é só para mulher mesmo, irmão. Tesoura, cola branca e 50 centímetros de barbante. Tirando o pote de sorvete e a sombra de maquiagem, tesoura e cola, se você não tiver para trazer, aqui na igreja tem, tá? Depois se você quiser, é de graça, lógico, né? Pega esse papelzinho aqui com a Thelma, com a Elisângela lá no fundo, para você ter sua lista de material para o dia 20 de junho, é uma segunda-feira, sem ser dia lá na frente ainda. O que mais que eu tenho que avisar aqui? Café da manhã, vai ser bacana esse café, hein? Café da manhã para casais, dia 19 de junho. É isso? É dia 19 de junho. Domingo de manhã, 19 de junho, é um domingo de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Como eu sempre falo, um café da manhã muito bacana. Você, irmão, que tem os seus dotes culinários, igual a Carla vai trazer, já comprometeu a trazer o pão de queijo dela. Então, eu vou trazer isso, eu vou trazer aquilo. Então você procura o Peninha ou a Elisângela para você falar o que você vai trazer. É de graça. E o que mais? Se você quiser convidar alguém, tem esse convite aqui, ó. Você pega lá no fundo também com a Elisângela, para você convidar outra pessoa. E tem a caixinha lá de sugestões, críticas ou reclamações. Pastor, fala disso, não põe o nome não, por favor. No café da manhã, então tem uma caixinha lá no fundo. Eu queria que você falasse sobre o quê? Marido que não quer trabalhar. Meu marido é uma benção, pastor, não quer trabalhar não. Então põe lá, às vezes a gente fala. Amém? Não precisa colocar nome, não vou falar nome. Às vezes eu brinco aqui, mas não falo de forma alguma. Amém? O que mais? Jovem, sábado que vem, 7h30 da noite, não deixe de vir. Sábado retrasado que foi, de 15 em 15 dias. Foi muito bacana. Você que é jovem, a partir dos seus 13 anos, dos 13 anos até o bom senso, como eu falo, né? Deixa de vir não, é muito bacana. Uma palavra, um louvor, mas muito jóia. Deixa de vir não. Sábado agora, próximo, às 7h30 da noite. Amém? Chega, né? Falou demais hoje. Feche seus olhos. Jesus, Tu és maravilhoso, a Tua graça nos basta. O Teu amor sobre a nossa vida. O Teu desejo de nos ver cada dia mais prósperos e felizes em todas as áreas das nossas vidas. Foi por isso que o Senhor morreu. Foi por isso que o Senhor ressuscitou. Para que nós tivéssemos a oportunidade de experimentar uma vida e uma vida em abundância. Eu confesso sobre a sua vida que teremos um mês sobrenatural, um mês de milagre, um mês de paz, um mês de riqueza, um mês de saúde, um mês onde veremos a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, que veremos os projetos de Deus se concretizando ou dando continuidade nas nossas vidas, um mês de sabedoria e estratégia nos negócios, um mês sobrenatural. Casamentos restaurados,
famílias abençoadas. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus seja louvado em sua vida. Você que quer se batizar, corre para cá.